Casimiro Miguel, fecha nele. Que isso? Aí é loucura, Hoje- Dito. Caralho. Palmeiras, 4, Vasco, 1. Uma coisa de sempre, cara. Tô aqui toda semana falando a mesma coisa. Eu sei que eu já sou idiota. O Vasco me faz idiota, os caras me fazem idiota. Mas é toda hora a mesma coisa, cara. O Vasco precisa contratar. É isso, o Vasco precisa de jogadores. O Vasco fez mais uma... Assim... Caralho, isso é... Ai, cara, que negócio, cara. Acho que o que mais irrita, ô Igor, é a forma que o Vasco perde os jogos. Porque é sempre de uma forma diferente, mas igualmente irritante, às vezes até mais, e por motivos de ruindade diferentes. Porque, mais uma vez, eu até falei isso hoje no jogo. Tira essa porra dessa luz da minha cara, diretor. Caralho, tô parecendo, porra, parece que eu tô numa serra. Porra. Obrigado, diretor. Porra, chegou no fim do jogo hoje, aí chega lá o Léo Jardim, a gente fez um grande primeiro tempo. Porra, bicho, caralho, o Vasco empatou em 0-0, mano. Tipo assim, caralho, grande primeiro tempo, foi um grande primeiro tempo do Vasco. Pô, tipo assim, caralho, o Vasco quer muito pouco, pô. O Vasco quer, pra necessidade do Vasco, parece que os caras querem muito pouco. O muito pouco satisfaz os jogadores do Vasco. E o senhor Léo Jardim, você poderia estar falando nessa entrevista com isso que você falhou de novo no Campeonato Brasileiro de uma forma ridícula. De novo, você poderia estar falando, você como um líder, você como... Eu não sei se você é o goleiro mais bem pago do Brasil, as informações são essas, mas você certamente é um dos mais bem pagos. Você poderia ter falado, hoje, novamente, eu colaborei pro Vasco não vencer. Porque você colaborou de novo. Então, assim, cara, o Vasco fez um primeiro tempo honesto, teve essa chance do Thiago Mendes. No final, teve uma chance no final do primeiro tempo do DVD? do DVD. É impedido. Eu não sei o que é mais ridículo no lance, a finalização dele, né? Que ele não finaliza, ele deixa que a bola encoste nele e a bola vai pro gol. Ou ele tá impedido naquele lance, cara. Ele conseguiu ficar impedido naquele lance. E em nenhum momento do lance ele tava em posição legal, cara. Porra, é surreal, cara. É surreal. Então, assim, o Vasco teve seus momentos na primeira etapa. Não foi um grande primeiro tempo. Não foi. Mas vem a segunda etapa. E a segunda etapa é surreal, cara. É surreal porque o Vasco toma 3 gols em 10 minutos. Isso aí é com 1 minuto, né? É um golaço do Flaco Lopes, é bem verdade. Mas assim, o Cuesta vai muito mal no lance. Foi muito mal no segundo gol também, porque ele faz o pênalti de forma bizonha. E aí, no fim das contas, é o seguinte, Igor. A qualidade pesa, cara. A qualidade pesa. O Palmeiras pode ter feito o primeiro tempo abaixo, poderia não estar tão bem assim no primeiro tempo. Vem pro segundo tempo, a qualidade está ali, cara. A qualidade está presente. Então você tem o Vitor Roque, cara, o Palmeiras, pô, não vou falar Deixa eu fazer uma pergunta aqui, desculpa só te interromper, quer dizer, até quanto tempo vocês acham que é razoável a questão da vantagem ali? Não, foi pênalti, pô. Não, Não tem a vantagem. minha pergunta é o seguinte. Pra mim não tem vantagem pra pênalti. Então ele tinha que apitar logo, porque o Vitor Roque driblou o goleiro. Esse lance é tosco também, cara. Pro gol, O Sousa, não saiu gol. Aí você volta... O Sousa foi fazer ali, mano? O que o Sousa foi fazer ali, cara? Porra, olha o Léo Jardim o lance, cara. Esse lance foi Bicho, muito o mal. que é isso, cara? Que tosquice é essa, cara? E no quarto gol, o Nuno Moreira, ele entrou no jogo, cara. De verdade, cara. Parecia o Alan Rodrigues na Sérgio, mano. Ele não quer estar ali, bicho. Nuno, se tu não quer estar ali, mano, não entra, mano. Pede pra não entrar. Cara, todos os lances do Nuno, cara, é uma lentidão, cara. É uma... Porra, bicho, a gente tá fudidaço, cara. A gente tá fudido, cara. Pelo amor de Deus. Tudo, porra, é toquinho, é um negocinho, é uma... Porra, meu irmão, caralho, é inacreditável, cara. Porque sabe qual é a parada, Igor? De verdade. Perder pro Palmeiras não é problema. Quantos times vão perder pro Palmeiras? O Vasco já fez 3 pontos pro Palmeiras no campeonato. Quantos times vão vencer o Palmeiras no campeonato? Pouquíssimos. Pouquíssimos. O Vasco já venceu o Palmeiras no campeonato. É mal. O Vasco venceu em casa. É mal, pô. O Léo Jardim foi tem que mal pegar nesse essa gol. bola também. Foi mal. Adiantado Não, é ainda. porque a É falha... que o outro é absurdo. a falha no primeiro gol. Mas assim, bicho... Pô, o problema não é esse jogo. O problema é que o Vasco não tem mais como negociar com a tabela. Não tem mais, mano. Tabela Eu do acho que Vasco. Se pegar o Real Madrid, tem que ganhar do Real Madrid. O bicho. Vasco, nos últimos 8 jogos do Brasileiro, perdeu 6, pô. empatou 2. E agora pra frente, Fernando Campos, é Vasco e Cruzeiro, depois Fluminense e Vasco, e depois Grêmio e Vasco. Essa é a É sequência. duríssimo. Eu vou te falar, Os 3 jogos de Brasileirão do Vasco. a questão é que o problema do Vasco tá muito além do campo, né? Assim, o Vasco acho que melhorou no campo, tá? Com o Pedro Manuel. Só que falta qualidade. Só que o problema é que o Vasco tem uma guerra política em andamento dentro do Vasco. O Vasco Dentro e fora. acabou o dinheiro do Vasco. O Vasco está tentando um empréstimo para ver se termina o ano, para pagar a conta.
Não, e para tentar contratação, para tentar fortalecer, para salvar o time do O rebaixamento. que me deixa incrédulo é que o Vasco, segundo as informações, a partir do mês que vem, É isso aí. o Vasco vai começar a dever salário. Se o empréstimo não O for caixa tá aprovado, vazio. acaba o caixa do agora. Vasco tá vazio. Esses caras estão jogando assim com salário em dia. Imagina que o salário atrasado vai acontecer o quê? Vai nem entrar em campo. Aí você tem Surreal, você tem bicho. uma venda da SAF que não avança nunca. Então, assim, a situação é muito pior do que a tabela do campeonato ali. E assim, cara, você fica vendo uma parada em rede social, em bastidor e em tudo mais, que é o torcedor do Vasco nas redes sociais e o torcedor da imprensa vascaína, canais especializados no Vasco. E eu já tive nesse lugar, de certa forma, por ser influenciador e fazer as lives ali, tá toda hora criticando os caras. Agora eu não faço mais live, né? Às vezes faço, às vezes não faço, não tenho feito. Cara, virou um bagulho sobre ter razão. Tipo assim, foda-se quem tá certo e quem tá errado. Ah, não, porque eu avisei sobre o fulano. Ah, não, porque eu falei sobre não sei o que. Bicho, foda-se. O Vasco tá fudido. O dinheiro está... O Vasco já gastou dinheiro. Vou citar o Pedrinho, a diretoria do Vasco. Não, o Vasco investiu, o Vasco contratou. Não deu certo, foda-se. O que a gente vai fazer a partir de agora? Porque assim, desculpa, o Vasco vai esperar dar certo? Ah, não, porque o Spinelli fez 28 gols no ano. Ah, não, porque o Brenner até machucou, depois faz surreal também. Ah, não, porque o Cuesta veio cheio de... Não deu certo. O que o Vasco vai fazer depois disso? Que é isso, cara? Porque não tem mais o que fazer. O Vasco tem que agir a partir de agora. E não olhar e falar, não, porque quando chegou fulano era bem requisitado. Fulano era muito bem falado. Foda-se, não deu certo. O que o Vasco vai fazer a partir de agora? Vai contratar alguém? Vai subir alguém da base? Tem ninguém da base para subir? Tem que ter alguém da base melhor que o DVD, senão tem que fechar a base do Vasco. Fechar a porta? Desculpa. Não tem ninguém melhor. Não tem um zagueiro na base? Bota a molecada. Alguma coisa tem que ser feita, porque senão, fodeu. Então, assim, você vai vendo a mídia especializada do Vasco, você vai vendo a política do Vasco, é sempre sobre ter razão. E ter razão é ótimo, eu gosto muito. Só que o Vasco tá fudido, pô. Então não é mais sobre isso. Não é mais sobre apontar o dedo. A gente pode apontar o dedo, pode continuar apontando o dedo, mas qual que é a solução? Porque Ô Luiz, o Vasco vai cair, bicho. entre Vasco 19º, Tá. com 22. Vou colocar aqui Remo, Mirassol, Inter, Grêmio, Santos e São Paulo. Colocado São Paulo para baixo. Está falando aqui do 13º ao 19º. Então a gente está falando de 3 vagas, sendo que a Chape tem 14 pontos. Sim, Está com uma beleza. situação muito difícil. Quem joga futebol para ocupar ou quem não joga futebol para ocupar essas 3 vagas? Talvez todo mundo. Mas quem menos joga dessa galera aí que você acha que está mais preocupante? O Vasco está entre os 3? O São Paulo está entre esses que menos jogam. Tá. O Grêmio, eu acho que Tá. esses dois jogam futebol pior do que o Vasco. Aí depois você tem o Também acho. Santos, você tem o Inter, você tem o Mirassol, o Remo e o Vasco. O Inter O já Inter oscilou, mas o Inter às vezes ele dá um sinal de que pode melhorar. Esse papo é foda, Luiz, porque tipo assim... Mas tudo bem, mas nós estamos analisando o momento. O Grêmio, O Grêmio São joga- o Paulo, Grêmio não joga o futebol, Inter, cara. A O Chape... Remo cresceu. Então, o Remo joga no futebol do nível do Vasco, todos só que tem esses menos times podem qualidade jogar individual. menos que o Vasco. O Vasco pode ter mais... O Vasco é o time que vai finalizar no campeonato. É, cara. Não tem... Beleza. Qual desses times é capaz de tomar 3 gols em 10 minutos? Todos eles Só o são. Vasco. Todos eles são, Todos Cazé. eles são, mas nenhum deles tomou. Todos eles são Esse que é o capazes. problema. Tudo bem, mas todos eles são capazes de Porque assim, porque sofrer. o Vasco aconteceu isso com o Vasco contra o Santos, aconteceu isso com o Vasco contra o Palmeiras. E desculpa, o jogo contra o Olímpia não pode iludir o torcedor. O Olímpia é horroroso. Eu estava em São Januário, vi o jogo. O Vasco teve 80% de posse de bola, chutou 150 bolas no gol. O time do Olímpia é horrível. Não eu acho pode que assim- ser levado em consideração o jogo que o Vasco fez contra o Olímpia lá. Tem boas coisas ali? Tem. O Spinelli fez o gol, desencantou, legal. O Adson fez uma boa partida, legal. O Thiago Mendes mais uma vez participativo, que é inclusive um negócio que eu sinto falta, que foi algo que o Renato Gaúcho trouxe pro Vasco. Essa chegada do Thiago Mendes à frente. O Vasco teve exatamente essa sequência quando chega o Renato. O torcedor olha para essa sequência que o Vasco vai até agora e fala assim, ó, fudeu. O Vasco pega Palmeiras em São Ganhou. Januário, Cruzeiro fora e Fluminense no Maracanã. Fudeu. Ganhou 2 e O Vasco empatou um. ganha do Palmeiras, empata com o Cruzeiro fora com o jogador a menos, que o Barros faz 2 gols. Faz a virada pra cima do Fluminense. E vira pra cima do Fluminense num jogo sensacional É. que dá uma moral do caralho pro Vasco. Então, assim, o Vasco, de novo, tá nessa sequência
Só que numa perspectiva pior. Tá na mesma situação depois de ter dado fôlego e voltou Surreal. e perdeu o fôlego. Ó, acabou o jogo do Coritiba agora, é Coritiba e Corinthians. 2x1 pro Coritiba. Eu acho que o São Paulo e o Grêmio são os que produzem pior futebol Eu acho que isso no é momento. irrelevante, cara. Não, claro que é irrelevante. Tô chamando tua pergunta de irrelevante, não, tá? Não tem problema É nenhum. porque A tabela vai se sobrepor a tudo isso, a bolo classificação. fecal. É um bolo fecal. É uma merda tão grande o que esses times estão jogando. Com todo respeito, tá? Que não é respeito nenhum. Torcida do Grêmio, de São Paulo, do Vasco, do Inter. É uma merda. Nossos times são uma merda. Mal geridos, mal contratados, mal escalados, mal treinados, mal tudo. Então, eu Mal queria tudo. só... A diferença entre esses times é o seguinte: é o que o cara comeu de manhã. Se ele cagou bem, se ele conversou com a mulher. Essa é a diferença. Juro por Deus, Luiz. De verdade, irmão. Se o teu atacante recebeu o bom dia da mulher, conversou com a mãe, ele vai entrar e vai fazer um gol. Se de repente ele discutiu com a mulher em casa, ele tem um jogo de merda. E aí fudeu pra nós. Essa que é a verdade, porque é tudo a mesma merda, cara. Juro por Deus, mano. Eu vi o jogo de São Paulo hoje, Igor. Eu tava vendo o Vasco, mano, jogar. Eu tava vendo o Vasco jogar, mano. Se você for ver o Grêmio jogar, se você for ver o Inter jogar, são os mesmos erros, cara. De caras que recebem salários fora da realidade. Que tem paparicos, que tem mil maravilhas pra esses caras, bicho. Cara, é surreal. Eu tava conversando com o Souza falou assim, meu irmão, eu recebi um salário que eu não consegui resolver minha vida, nem a vida da minha família. Esses caras em 2 meses resolvem e não valorizam. Mas eu ia até responder. Eu perdi aqui a mensagem, que foram muitas mensagens, de alguém que no chat botou assim, pô, tem que cobrar o Pedrinho e o Felipe que montaram o elenco mais caro da história do Vasco. Gente, em valor nominal... Claro que tem. Resumidamente, todos os elencos de hoje são os mais caros da história dos clubes, porque hoje o futebol está inflacionado num nível absurdo. Mas tem que cobrar. Isso não quer dizer... Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se todos os elencos são os mais caros de suas histórias, vão cair 4 elencos que fizeram as contratações e gastaram o máximo de dinheiro na história dos clubes, porque o futebol está inflacionado. Sim. Então, assim, hoje você gasta muito para jogadores que não necessariamente vão resolver o problema de vocês. 800 mil reais por mês. Então, o Luiz Fernando falou que então meu atacante não deve receber um bom dia há 4 meses. Nem o meu. Mas, cara, o jogo de hoje ele é muito frustrante pro Vasco. Muito. Você toma 4-0 e é o que a gente fala toda hora do campeonato. Beleza, vamos para a pergunta irrelevante do dia. O Flamengo não fez um super primeiro tempo ontem contra o Cruzeiro? Terminou e perdeu o jogo. É isso aí, foda-se. Assim, só que para análise, Cazé, a gente precisa levar em consideração o quanto que você vê de qualidade num time. Potencial ali, né? Pra ter de onde tirar. Isso, na média do aí tempo, que tá isso parada. pode fazer com que os times vençam jogos. O torcedor precisa pegar alguma coisa, Luiz. Se o Vasco continuar fazendo grandes primeiros tempos, grande segundo tempo, eu quero que se você virar pra mim e falar assim, o Vasco vai jogar todos os jogos a partir de agora, uma merda no jogo, vai ganhar. Foda-se. Eu não quero... Mas sabe qual é a questão? Os times que estão lá embaixo não precisam de desempenho agora. Sabe qual é a questão? De ponto. Mas isso aqui é mais difícil você ter ponto sem desempenho, Cazé. Aparentemente não, porque o Vasco está desempenhando muito bem e não venceu 8. Tá bom, mas é uma circunstância. Não é circunstância, virou Porque rotina, assim, é rotina. Tá bom, e aí eu vou, pra deixar todo mundo puto de vez, eu vou pro outro lado. Eu falei isso, não sei se falei isso em on, mas assim, o Palmeiras, ele passou um momento de transição de maus resultados no Campeonato Brasileiro, no que aparentava ser uma tentativa do Abel em fazer o time ser um pouco mais fluido, o time um pouco mais vistoso. O que ele fez, e ele vai fazer, porque ele tá certo no que ele vai fazer, é voltar a ter um futebol mais simples, menos arriscado, e que ele tem mais controle, e que se dane a beleza, e que se louve os pontos. Porque é isso que ele vai fazer. Hoje, contra o Vasco, primeiro tempo... Porque a situação... Mas aí quando você analisa o potencial que ele tem na mão, tá bom, só que é frustrante, né? Tá bom, pode jogar muito mais. Vai ser frustrante, só que o que vai acontecer é o seguinte, o torcedor do Palmeiras estava puto. Vai dar certo. O torcedor do Palmeiras estava puto. Aí, beleza. Com razão. Vai lá, arranca uma vitóriazinha... Tem que jogar mais. Arranca uma vitóriazinha, não mais do que com futebol razoável contra o Cerro Porteño. Contra o Vasco, o melhor jogador do time no ano passado, mete um balaço na gaveta na primeira bola do segundo tempo, condiciona tudo que acontece dali pra frente, que o Vasco tá em frangalhos emocionalmente. Joga muito, né? Em frangalhos emocionalmente. E aí o Palmeiras volta a respirar, tem 6 pontos na liderança do campeonato e que se exploda a jogar bonito. Sim. Porque o Abel pensa assim. Mas quando você fala sobre... Exatamente. Se você tá falando que isso é bom pro Palmeiras, não, eu quero isso pro Vasco também. Quando você fala sobre Mas eu acho que tem uma diferença individual muito Claro grande. que não, aí que tá. E você joga de uma maneira mais rústica, confiando numa bola, quando você resultado individual quando do você jogador. fala de potencial, você vê que o Pedro Manuel melhorou o time e dá pra ver um time mais organizado. Só que quando você olha o potencial, o que tá faltando no Vasco é justamente assim, um time que cria e não define, porque falta qualidade.
não tem qualidade. Mas tá tudo muito ruim mesmo, cara. Você olha Não, assim, o nível do brasileiro tá bem ruim. É isso aí. então. O nível do tá campeonato muito brasileiro ruim. é surreal. Meu Deus. E não é papo de, porque os grandes estão lá. Não é só isso, não. Não. O nível tá muito baixo, cara. é uma quantidade de jogo ruim. É só você pegar o chat aí, não tem só o torcedor do São Paulo, nem só o torcedor do Não. Vasco, não. Você Olha fala assim, aqui. meu time tá na mesma situação, meu time tá na mesma situação. Tá todo mundo numa merda. Tá todo Quantos mundo jogos numa faltam pro merda. Vasco? 15? Sei lá. É. O Vasco tem 23 jogos. Exatamente, 15 jogos. Faltam 15 jogos. O Vasco tem 23 pontos? 22. 22 pontos. Tem que voltar pra matemática aqui. Tem que ganhar 7 jogos. O Vasco vai ter que ganhar 7, 8 jogos. 7, 8 jogos pra se livrar da rebaixamento. Ou seja, meu amigo, começa a rezar. Metade dos jogos. Ó, 9 horas e 45 minutos, seu desabafo tá E feito? só pra deixar claro, tá? Porra, é porque isso, cara, tem que contratar um cara de efeito imediato, mano. Mas Tipo assim, vou dar um exemplo, tá? esse cara, o Vasco não tem dinheiro pra contratar esse cara. Não, no momento Por que não tem não? mesmo. Vou te dar um exemplo. Não Tu tem, pô. acabou de agora falar um exemplo. O Vasco, Vou te em dar um um mês, exemplo. ele perde salário, ele não consegue 2020. pagar salário? Ah, não. Foda-se. Tu entendeu? Foda-se. Foda-se. Aí é isso, porra. Não, Foda-se. Eu entendi. Não, você Tem que acha dar um jeito. Você acha que tem que gastar o que não tem? Óbvio, porra. Já tá gastando, dona. Não, porque a Porra! informação que a gente tem de quem cobre o Vasco de perto é que a ordem depois que, assim, vetaram o empréstimo, né? Que o Vasco estava tentando para tudo. Todas as negociações estão Mas porque paralisadas. isso não foi uma canetada que vem de fora pra dentro. De fora, mas a ordem interna é Então. para toda a negociação. Não tem dinheiro, não vai fazer loucura. É a ordem interna. Mas eu, desculpa. Eu entendo o que o Cazé tá falando. Eu acho. O que é mais caro, cair ou... É lógico que é mais caro cair. Hoje, analisando hoje, se em algum momento a gente colocava a responsabilidade no que acontecia com o Vasco, muito nas costas do treinador, eu acho que hoje não fica pode. mais os jogadores estão mais Claro. expostos. Sim. Porque Não só o que eles, a a gente direção vê também. em campo é uma ideia. Ela pode não estar sendo executada à perfeição por vários problemas, mas existe uma ideia por ali. E eu estou de acordo. São quase todos os times ruins. Quase todos os times são ruins. Meu Deus. O que vai contar no fim das contas? Você pega algumas exceções. É isso, mas assim... Tem 5. Por exemplo, aqui, o Atlético